Olá pessoal, hoje a nossa aula é no tópico 2.2, os fluxos reais e monetários da economia. Para a gente entender o funcionamento de uma economia de mercado, nós precisamos ter o entendimento quem são os principais agentes econômicos que vão interferir no sistema econômico e o papel que cada um desses agentes econômicos exerce nesses fatores da economia. Por exemplo, nós temos aqui, né, nós temos aqui as famílias, né? As famílias, elas são as proprietárias dos fatores de produção, né? E elas fornecem as unidades de produção. Já as empresas por sua vez, por meio da combinação desses fatores, produzem bens e serviços e fornecem às famílias por meio do mercado de bens e serviços. Vamos ver aqui no gráfico como isso ocorre, como isso acontece. Nós temos aqui, por exemplo, para entender esse fluxo real da economia, o que é o fluxo real da economia? Quando houver, por exemplo, um deslocamento físico de um bem, ele pode ser definido pelo fornecimento de recursos da produção. E o uso desses recursos, por sua combinação na produção de bens e serviços intermediários e finais, há emprego, então, de efetivo de fatores produtivos e dos produtos gerados. Então, começa a haver o quê? A troca material de recursos produtivos de bens e serviços. Então, nós temos aqui nesse gráfico um fluxo, como acontece o fluxo da economia. O fluxo real econômico, ele só ocorre com a presença da moeda para pagar os bens e serviços, né, e os fatores de produção. Paralelamente ao fluxo real, nós temos o fluxo monetário da economia. Mas antes da gente explicar sobre o fluxo monetário da economia, vamos mais uma vez aqui, rapidamente, pensar nesse gráfico. Nós temos aqui, por exemplo, as famílias. As famílias, elas têm uma necessidade, mas também elas podem ter uma oferta. Ela tem algumas coisas, elas fornecem ao mercado os fatores de produção, né? Como também elas têm uma necessidade lá do mercado de bens e serviços. Então, nós temos aqui agora as empresas. Por exemplo, as empresas também, elas têm algo a oferecer às famílias, mas, ao mesmo tempo, elas têm uma necessidade, uma demanda. Então, tanto a oferta das famílias, quanto a demanda das empresas, ou a demanda das famílias e a oferta das empresas, acontece, então, um fluxo, uma troca permanente, e onde começa a haver a circulação da mercadoria, a circulação do dinheiro. Vamos ver agora, então, o fluxo monetário da economia. O que é o fluxo monetário da economia? É quando há apenas a transferência de propriedade, representada pelo pagamento de bens e serviços. Você está vendo aqui as famílias, elas fazendo
Começa a ver aqui o fluxo monetário, o fluxo do dinheiro, né? Pagamento de bens e serviços, tá? Pelos fatores de produção, né? Então, vai englobar o mercado de recursos ou fatores de produção e o mercado de bens e serviços, né? Mercado de bens e serviços. Vamos ver aqui então, tanto o fluxo real quanto o fluxo monetário vão envolver as famílias e as empresas, como nós já falamos, bem como os mercados de recurso e os bens e serviços. No mercado de recursos de produção, serão transacionados recursos necessários às atividades de produção, como mão de obra, matéria-prima, tecnologia, formação de capital, capacidade administrativa, entre outros. Nesse mercado, quem oferta recurso, né, são as famílias, e a demanda é representada pelas empresas, né? Além disso, as unidades produtoras, ou seja, as empresas, pagam às famílias uma remuneração pelos fatores de produção da sua propriedade, na forma de salários, aluguéis, juros e lucros. As famílias ou indivíduo que as compõem vão até o mercado de fatores da produção e oferecem, né, os seus produtos ou serviços em busca de uma renda, né, oferta de valores. As empresas, por sua vez, precisam desses fatores produtivos para combiná-los na produção de seus produtos e vão ao mercado de fatores com o objetivo de comprá-lo, né, também chamada a demanda de fatores. Os preços dos fatores, salários, aluguéis, terra, juros, capital, lucros, a capacidade empresarial, serão determinados pela interação entre a oferta e a demanda, né? A soma dos salários, aluguéis e juros e lucros formam a renda da economia. Ao receberem, né, essa renda, as famílias têm como comprar produtos ofertados pelas empresas no mercado de bens e serviços, né? Assim, as empresas combinam os fatores de produção adquiridos no mercado dos fatores e produzem os bens e serviços. Essas empresas vão ao mercado de bens e serviços oferecê-lo para as famílias que estão em posse das suas respectivas rendas, né? Ao se dirigirem ao mercado de fatores, as empresas acabam distribuindo essa renda na forma de salários, aluguéis, juros e lucros, né? Olha só, eu tenho um gráfico aqui para você visualizar e ter ideia como é que esse fluxo circular de renda ele começa a percorrer aqui. Olha, veja o mercado de bens e serviços, né? Pergunta quanto, o que e quando produzir, como produzir, para quem produzir, né? Nós temos aqui a demanda das famílias, demanda de serviço, oferta de serviços, que se constitui os fatores de produção, que nós temos o mercado de produção, que ele esse mercado de produção é ofertado, né, pelas empresas, né? As famílias, por exemplo, elas ofertam aqui o mercado de bens e serviços, ou seja, elas consomem, né? Então, a gente percebe aqui que é um ciclo permanente. O fato interessante aqui olha só, no mercado de bens e serviços, as famílias, elas têm necessidade. Sempre quando a gente fala da demanda, a gente fala de uma necessidade,
né? Então, as famílias têm necessidade de serviços, né? A prestação de receber os serviços, e as empresas ofertam esses bens e esses serviços. No mercado de fatores da produção, as famílias que oferecem esses, né, os serviços, os fatores de produção, né? Então, como nós estávamos falando, se há uma quebra de uma das partes desse ciclo, nós vamos ter, então, um problema econômico muito sério, né? Olha só, no equilíbrio, nós teremos o quê? Fluxo real é igual fluxo monetário, né? Fluxo real de fatores é igual a renda. Fluxo real de bens e serviços é igual ao fluxo monetário do mercado do produto. É interessante observar, é necessário observar que para a teoria econômica, tanto os consumidores na figura das famílias, como os produtores, representados acima pelas empresas, né, são racionais nas suas decisões. Isto é, os indivíduos como consumidores buscam obter o máximo de produtos gastando o mínimo possível. Já as empresas ou produtores buscam obter o maior lucro e para isso querem diminuir custos e vender os seus produtos de uma forma mais cara possível. Cada um dos agentes que interferem no processo econômico age buscando o seu próprio interesse por meio de uma racionalidade meramente econômica, né? É importante observar que esses fluxos eles sofrem algumas alterações com a introdução do setor público, no caso o governo, nas transações com o setor externo. Por exemplo, com a incorporação do setor público ao fluxo anterior, ocorre o quê? O impacto dos impostos e dos gastos públicos no fluxo da renda. Ao incluir o governo, este impõe sobre as empresas e famílias impostos que diminuem tanto o poder de compra das unidades familiares como o lucro das empresas, né? Então, nós temos aí a intervenção estatal através de pesados impostos que acabam fazendo com que as empresas acabam fazendo com que as empresas vão prestar os seus serviços de uma forma mais encarecida, visto que os impostos serão embutidos dentro desses serviços. E, logicamente, impostos pesados vão incidir, não é, no consumo das famílias e isso vai diminuir o poder de compra das famílias. Muitas vezes, o governo, o Estado, melhor dizendo, para evitar que as famílias gastem muito, o governo aumenta o juro, no sentido de que os produtos não sejam adquiridos, que as famílias não tenham poder de compra. E aí que acontece? Isso acaba fazendo com que esfrie o mercado interno, levando as empresas a exportarem mais e não atender suficiente o mercado interno. Então, vocês percebem como os fatores, né, do fluxo de renda, eles são interligados. Então, o que acontece? O governo ele usa algo chamado subsídio governamental. O que é o subsídio? É um determinado auxílio concedido pelo governo de um país a determinados setores, tanto faz empresas públicas como privadas, definidos por benefícios pagos em contrapartidas ou produtos ou serviços, transferência de recursos
de uma esfera do governo em favor de outra, despesas governamentais para cobrir prejuízo de empresa. Por exemplo, agora nessa crise que estamos vivenciando, essa crise mundial, dessa pandemia do Covid-19, o governo federal está trabalhando, está colocando determinados subsídios dentro das empresas para que não gere uma quebradeira geral. Gerando essa quebradeira geral, vai ocorrer que muita gente vai ficar desempregada. Então isso é péssimo para a economia. Muito bem, nós vamos agora para a divisão do estudo econômico. Quando pensamos ou discutimos a economia, nós podemos definir se queremos ter uma visão mais ampla ou mais restrita dos fenômenos econômicos. Para analisar o sistema econômico, nós podemos nos concentrar no estudo das unidades familiares e produtivas, ou podemos trabalhar com os grandes agregados. Nesse sentido, sobretudo por razões didáticas, costuma-se dividir a economia em 3 ramos de estudos fundamentais: a microeconomia e a macroeconomia, e por último o desenvolvimento econômico. Mas nós vamos ficar aqui na questão da macroeconomia e microeconomia. O que é a microeconomia? A microeconomia, ela estuda o comportamento, o objeto de estudo dela é o comportamento dos indivíduos, da família, empresas e mercados. A microeconomia estuda, por exemplo, a questão do poder de compra do indivíduo, da família. Ela estuda também, por exemplo, o comportamento de consumo de um determinado indivíduo, dos indivíduos, de uma sociedade, das empresas e mercados. Já a macroeconomia, ela estuda a economia como um todo, o comportamento da economia como um todo. Por exemplo, neste momento, qual o efeito macroeconômico da pandemia na questão da economia mundial? Então, isso se trata de um objeto de um estudo macroeconômico. Agora vamos ver aqui as variáveis fundamentais desse estudo. Por exemplo, nós temos aqui da macroeconomia, as variáveis são a produção total, o nível de preços, nível geral de preços, se com a pandemia aumentou ou caiu, como é que está o nível de emprego, de desemprego, se as taxas de juros elas estão baixas, estão aumentando, se os salários tiveram decréscimo ou melhorou o salário, o poder de compra dos consumidores, os tipos de câmbios. Então, tudo isso aqui trata-se, para fins didáticos, do estudo da macroeconomia. Só para fixar no seu entendimento, quando você fala de macro, você fala, como se você estivesse sobrevoando a cidade através de um helicóptero. Então você tem uma visão abrangente, uma visão ampla. Mas quando nós falamos sobre microeconomia, vamos imaginar que aquele helicóptero vai descer, vai aterrissar no aeroporto para conhecer os detalhes daquela cidade, as ruas, os rios e outras coisas mais. Então isso chama-se estudos microeconômicos. Muito bem, por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Nós pedimos que você curta, deixe o seu like da nossa aula de hoje,
curta, deixe o seu comentário também. E logo em seguida nós vamos deixar na sala virtual alguns exercícios para que você possa fixar este entendimento de hoje. Fique com Deus e até